Eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série. A nossa intenção nessa noite é encerrar, então, esse capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esperar todo mundo encontrar. 1 Coríntios, capítulo 5. Todos encontraram? Semana passada nós iniciamos um sermão, não é? Que teve como tema, esse que está impresso aí no seu boletim, o pecado não tratado pela igreja. E nós tratamos aqui desse tema, tomando por base os 6 primeiros versos. Nós vamos usá-los aqui para fazer uma introdução, para a gente ser recolocado então dentro desse texto, tá certo? Para reconduzir a gente para o texto. Veja, nós vimos o capítulo 5, o apóstolo Paulo começando a tratar de um outro pecado da igreja, tendo em vista que os 4 primeiros capítulos que nós passamos aqui, boa parte, né, dessas nossas meditações tratando, Paulo estava tratando daquele problema das divisões que havia na igreja. Aí quando entra o capítulo 5, ele começa a tratar de outro pecado, entre outros tantos que a gente vai encontrar aqui nessa carta, mas que marcou aquela igreja, que estava marcando aquela igreja. Veja o que é que diz o verso 1 do capítulo 5. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, isso dentro da igreja, irmãos, como nem mesmo entre os gentios, o que poderia ser lido aí, nem mesmo entre os descrentes. E ele diz o que é? Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio, poxa vida, do seu próprio pai. Havia um homem dentro da igreja, não é? Que estava tendo relações com sua própria madrasta. Um caso escandaloso, não é? E que era do conhecimento de todos. Quando Paulo começa dizendo assim, geralmente se ouve ouvir, é porque todo mundo sabia, provavelmente não só dentro da igreja, mas fora da igreja, as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Era um grande escândalo. E a pergunta é, o que é que a igreja de Corinto, vaidosa igreja de Corinto, vale salientar isso, o que foi que ela fez? Qual foi a reação da igreja de Corinto nesse contexto? Veja, a igreja nem lamentou pelo pecado e nem disciplinou o pecador. Olha o verso 2 o que diz. E contudo, ou seja, mesmo diante desse escândalo todo, aí ele continua, andais vós ensoberbecidos. Vocês ainda continuam uma igreja vaidosa, orgulhosa, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E se mesmo assim vocês não ligaram com isso, a igreja continuou essa sua saga vaidosa, nem lamentou o pecado e nem tomou nenhuma postura em relação a esse pecador que não havia se arrependido. A sequência do texto, o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo ele estando ausente, ele já encontrou uma solução para essa situação. E aí ele orienta a igreja do seguinte, olha, vocês devem se reunir e junto com a minha solução, debaixo da autoridade que há no nome de Cristo Jesus, vocês devem tomar uma decisão a respeito desse homem. Olha o verso 3 e o verso 4. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, e aí ele vai dizer qual é a solução. Digo, olha, eu já cheguei a uma solução aqui, vocês precisam tomar uma decisão, vocês como igreja precisam se reunir, junto com aquela que é a minha decisão, e debaixo da autoridade que há no nome de Cristo, e que Cristo de fato autoriza a igreja a agir assim, vocês devem tomar uma decisão a respeito desse homem. E qual seria essa decisão? Ele vai dizer, vocês precisam tirar o pecador arrependido do meio da comunhão da igreja. É duro isso, né? Mas vocês precisam tirar esse homem do meio da comunhão da igreja. Para que isso? Para que diante dessa atitude tão brusca da igreja, né, tão aparentemente dura da igreja, ele então reconheça, ele perceba a seriedade, a gravidade do seu pecado. Porque se a igreja continuar sem fazer nada, ele jamais vai perceber isso. Ele vai achar que não há nada demais naquilo que ele está fazendo. Mas Paulo diz, olha, vocês precisam tirar ele do meio da comunhão. Porque fazendo isso, pode ser que diante desse ato grave da igreja, essa atitude da igreja, ele reconheça o seu pecado e aí ele se arrependa daquilo que fez. E uma vez que Cristo volta,
na volta de Cristo, ele será contado como um dos que vão ser salvos. Olha como é que Paulo fala isso no verso 5. Entrega a Satanás. A ideia aqui é cortá-lo da comunhão, para a destruição da carne ou para o arrependimento dos pecados. Com que propósito? A fim de que o Espírito, com letra minúscula, ou seja, para que o próprio homem, esse homem, seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Perceba, essa é a primeira razão de uma excomunhão da igreja. É tão duro, né, quando a gente fala isso. A igreja excomunga, a igreja tira da comunhão. Pois é. Mas perceba que a razão primária de uma excomunhão aqui é a possível restauração do pecador não arrependido. Então por que a igreja toma essa decisão, às vezes, tão dura aos olhos dos homens? Para que esse pecador possa ter a possibilidade de ser restaurado, de reconhecer o seu pecado. Como os pais que aqui estão, qual a razão da disciplina dos vossos filhos? Qual a razão dos castigos, muitas vezes, que são impostos a eles por meio de vocês? É simplesmente para uma punição, ou a intenção de vocês é fazer com que eles percebam o erro e consertem a vida diante disso? A mesma coisa com a igreja. Essa é a primeira grande razão. Mas veja, Paulo apresenta ainda outra razão para uma excomunhão. Além da possível restauração do pecador, Paulo fala a respeito da manutenção da santidade da própria igreja. Olha o verso 6, o que ele diz. Não é boa a vossa jactância. Esse orgulho que vocês sustentam e que cegam vocês em relação ao pecado não é uma coisa boa. Aí ele faz uma pergunta. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que é que ele está dizendo? O pecado desse homem, daquele homem, a quem Paulo chama aqui de o fermento, esse pecado pode corromper toda a igreja. Ou seja, levedar toda a massa, é o que ele está dizendo. O que ele quer dizer é que outras pessoas, ao perceberem esse pecado não sendo tratado, podem chegar a praticá-lo também. Então não é só a restauração do pecador não arrependido, mas é também a preservação da santidade de todo o resto da igreja. De todo o resto da igreja. São as duas razões do porquê que a igreja chega a momentos como esse. De não apenas disciplinar, mas diante do não arrependimento, até mesmo excomungar, tirar da comunhão aqueles que agem dessa maneira. Tudo bem, meus irmãos, isso foi o que nós vimos na semana passada, não é? Foi o conteúdo da nossa primeira devocional nesse tema. Só que o apóstolo Paulo ele vai seguir com esse tema, e nós vamos seguir com ele, né? Sobre a luz do mesmo tema da semana passada, que está aí no boletim de vocês, o pecado não tratado pela igreja. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, e eu me refiro a todo o capítulo 15, tendo em vista que é um capítulo pequeno, e na sequência a gente faz outra oração, tá certo? Acompanhe a leitura comigo. Todo o capítulo 15, diz assim. Todo o capítulo 5. Citei 15 porque são... E não são nem 15 versos, não são 13 versos. Todo o capítulo 5. É a pressa de chegar no capítulo 15. Vamos lá. Diz assim, acompanhe a leitura. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu, Paulo, já sentenciei como se eu estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Pois não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal, da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta eu vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E eu me refiro com isso não propriamente aos impuros desse mundo, os avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse nem ainda com mais.
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Que texto forte, não é, irmãos? Vamos orar, pedir a Deus graça do Senhor e misericórdia, para que a gente entenda de maneira submissa aquilo que Deus quer nos dizer por sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, a tua palavra nos traz muitas vezes, ó Deus, orientações que enchem o nosso coração de alegria. A tua palavra nos traz consolo para os momentos difíceis, nos traz esperança para o vislumbre do futuro, mas a tua palavra também nos traz orientações assim. Orientações sobre como devemos andar como igreja local e como nós devemos encarar essa que é uma realidade na vida do cristão, a presença do pecado. Portanto, Senhor, diante desse texto, nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ajuda, não apenas a entender-o da forma correta, Deus, mas, sobretudo, a nos sujeitar como igreja do Senhor, para o louvor do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você perceba que Paulo encerrou o versículo 6 fazendo uma pergunta, não foi? Veja novamente, o final do verso 6, ele diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo uma comparação, e olha que boa coincidência, com a Páscoa dos judeus. Uma comparação com a Páscoa dos judeus. O que foi que aconteceu com a Páscoa? Quando ela foi instituída, o que estava acontecendo ali? O povo de Israel estava escravizado na terra do Egito. E Deus já havia enviado 9 pragas, 9 maldições, na intenção de fazer com que Faraó então deixasse o povo de Israel sair da terra do Egito para voltar para a sua terra natal. E até então nada aconteceu. Até que Deus envia uma 10ª praga. E como é que foi isso? Por ordem divina, Deus, ele deu a orientação de que cada família dentro do povo de Deus, dentro do povo hebreu lá, que estava situado, localizado no Egito, a orientação de Deus é que cada família, então, do seu povo, pegasse um cordeiro, e aquele cordeiro fosse imolado, ele fosse morto, como um sacrifício. Depois a sua carne seria queimada, assada e comida por toda aquela família. E o sangue daquele animal deveria ser, então, espargido nas ombreiras ou nos umbrais da porta da casa. Naquela noite, meus irmãos, somente as casas que eram manchadas com aquele sangue, somente essas casas escaparam da morte dos primogênitos, que era a maldição. Essa foi a ordem de Deus. E isso aconteceu de fato. Desde então, ainda por ordem de Deus, todos os anos, o povo de Israel, então, comemorava a Páscoa, para lembrar aquilo que havia acontecido. O que foi que aconteceu? Deus passou por cima e não matou os nossos primogênitos por causa do sangue que estava nas portas. Daí a palavra Páscoa, passar por cima, seria a ideia aqui. Então veja, todos os anos o povo de Israel, quando se reunia para celebrar isso, para lembrar o que havia acontecido, esse ritual ele era repetido. Ou seja, o cordeiro era morto, a carne do cordeiro era assada e comida por toda a família. Era isso que eles faziam. E durante toda aquela semana em que a Páscoa estava ali localizada, toda aquela semana, eles não comiam pão com fermento. Eles só comiam pães asmos ou ázimos. Pão sem fermento. Durante toda aquela semana, todo o fermento da casa era tirado do meio do povo. E é tão interessante, porque veja, preste atenção como é interessante isso. Nós que costumamos comer com sal, não é? Tem coisa ruim, pior do que comida sem sal, não é? É tanto que o sal, na maioria das vezes, na maioria dos lares, fica ali ao lado do fogão, não é assim? Para que você possa ter à mão o sal para colocar nas receitas. Agora imagina, se a orientação fosse, você vai comer tudo durante uma semana sem sal. Então, o que é que você tinha que fazer? Tirar todo o sal da casa, para que pela força do hábito, você não fosse recorrer ali ao sal. Era exatamente isso que acontecia. Todo o fermento que tinha na casa era tirado fora. Para que pela força do hábito, eles não fossem ali colocar fermento de alguma maneira em alguma massa. E durante toda aquela semana, não se podia comer pão com fermento.
Veja, aquilo, ou seja, o que aconteceu lá em Israel e que era repetido na festa da Páscoa dos judeus, também serviria como uma espécie de símbolo do que Cristo, o Cordeiro de Deus, faria conosco. Do que Cristo faria conosco, sendo sacrificado em nosso lugar, a sua morte ou o seu sangue, como o sangue do Cordeiro nas ombreiras das portas, o sangue de Jesus Cristo nos livraria da escravidão do pecado. Então aquilo que foi reproduzido lá no Egito e que depois se perpetuou pela Páscoa, era na verdade algo didático. Era um símbolo que apontava para algo muito maior que ia acontecer com a chegada do Cristo. Por essa razão, veja as palavras de Paulo aí no versículo 7. Olha o que ele diz. Lançai fora o velho, lance fora o fermento. Tira o fermento de dentro de casa. Hein? Lance fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. O que é que ele quer dizer com isso? Esse texto é interessantíssimo, né? Seria mais ou menos assim a reconstrução do texto. Perceba, olhe para o verso. É como se ele dissesse o seguinte: primeiro, lançai fora o velho fermento, ou seja, vocês não podem comungar com o pecado. O fermento aqui simboliza o pecado. Lancem fora o fermento. Como o judeu que precisa tirar o fermento do pão, tira fora esse pecado da vida de vocês. Lancem fora esse fermento. Aí ele continua, para que sejais nova massa. Ou seja, lance fora o fermento, lance fora o pecado, para que vocês possam ser diante de Deus novas pessoas. É a colocação aqui. Aí ele vai caminhando para o final e diz assim, como sois de fato sem fermento? O que é que ele quer dizer com isso? Como de verdade Cristo já fez com vocês. Porque ele termina o texto dizendo assim, ele não já morreu, não foi imolado o nosso Cordeiro Pascal? Então quando Cristo morreu, ele já tirou esse domínio do fermento do pecado sobre a vida de vocês. Então se Cristo já morreu por nós e nos livrou do domínio do pecado, aí Paulo diz, a orientação que eu dou aqui a você, fazendo uma analogia com a Páscoa, tira o fermento da sua vida, tira o pecado do meio de vocês, sejam nova massa, ou sejam novas criaturas ou novas pessoas. O que é interessante, irmãos, é perceber o que Paulo quer dizer com isso aqui, não é? É por essa razão que ele vai dizer que nós devemos trocar o nosso velho homem, trocar os nossos pecados ou velho fermento por uma vida nova, uma massa nova sem fermento. Olha a conclusão no verso 8. Por isso, porque Cristo já foi morto em nosso lugar, celebremos a festa não com o velho fermento, uma referência ao pecado, não é? Nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Entendeu o paralelo que Paulo está fazendo aqui? Paulo traz a imagem da Páscoa judaica e diz assim, olha gente, assim como os judeus, que quando chega a Páscoa, olha para tudo aquilo que estava o fermento e faz o que com aquilo? Joga fora, tira tudo aqui de casa, para que a gente, pela força do hábito, não seja induzido a colocar isso na massa. Porque a orientação é que durante toda aquela semana eles comessem pão sem fermento. Aí Paulo diz, olha, da mesma maneira vocês têm que encarar a vida em santidade. Da mesma maneira vocês têm que encarar os pecados de vocês. Assim como lá eles imolavam o cordeiro, eles sacrificavam o cordeiro e comiam da carne do cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, já foi imolado em nosso lugar. Então, troque esse fermento velho, que é a vida velha, pela massa nova, que é um comportamento novo que Deus espera de vocês. Então, perceba que todo esse apelo que o Paulo faz aqui, a festa pascal, né, a festa da Páscoa, todo esse resgate da memória do que era a Páscoa judaica, ele faz com uma intenção só diante da igreja de Corinto. Vocês precisam levar a sério a vida de santidade de vocês. Vocês não estão levando a sério isso. E a prova disso é esse homem que está vivendo com a madrasta e que vocês não tomam nenhuma posição. Vocês estão vivendo com fermento dentro da igreja porque vocês não levam a sério a vida de santidade. É isso que Paulo está fazendo aqui. E veja, esse não era, por incrível que pareça, não era um assunto novo. Paulo disse que em outra carta, houve uma carta anterior a essa. A gente está estudando 1 Coríntios, mas se a gente fosse levar em consideração o que diz a Escritura, essa seria 2 Coríntios. Porque já havia tido uma carta que foi escrita por Paulo e que foi perdida. E nessa primeira carta, Paulo já havia feito essa advertência. Olha o verso 9, o que é que ele diz.
Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Eu já tinha dito a vocês que vocês não se associassem com os impuros. Parece que não surtiu muito efeito, não é? Não surtiu muito efeito. Ou então, meus irmãos, eles não entenderam de quem Paulo estava falando quando chamou de impuro. E é provável que isso tenha acontecido, viu? É provável que eles tenham entendido mal isso. Paulo corrige. Olha o que ele diz no próximo verso, verso 10. Refiro-me com isso, ou seja, eu refiro aqui aos impuros. O que é que eu quero dizer com esses impuros que vocês não devem se associar? Refiro-me não propriamente aos impuros desse mundo. Ele está falando dos descrentes, dos de fora. Eu não estou falando destes. Os avarentos, roubadores, idólatras. Porque se fosse isso nesse caso, o que é que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que sair do mundo. Não tem como fazer isso. Aí Paulo diz assim, eu não estou falando dos descrentes. Porque se eu estivesse falando dos descrentes, vocês tinham que sair do mundo. Não estou falando dos descrentes. Ele não está falando dos descrentes com quem a igreja deveria conviver de maneira harmoniosa e gentil. Até porque essas pessoas não haviam sido regeneradas por Deus e precisariam do bom testemunho da própria igreja. Isso só podia funcionar por meio do convívio. Vocês estão entendendo isso? Aí Paulo diz, olha, eu já tinha falado para vocês que não se associassem aos impuros. Aí é como se Paulo dissesse assim, e parece que vocês não entenderam a quem eu chamei de impuros. Eu não estou falando do descrente, porque o descrente é descrente, ele já está vivendo esse contexto, porque ainda não foi regenerado por Deus. Se fosse do descrente, como é que você ia viver nesse mundo? Como é que você ia manter um relacionamento com as pessoas descrentes do seu trabalho, da faculdade, da escola, da família? Você ia ter que desaparecer desse mundo. Gosto da oração sacerdotal de Jesus, né? Quando ele diz ao Pai, Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo. Isso é um fato. Eles precisam do testemunho de vocês, é como se Paulo dissesse aos Coríntios, eles precisam do testemunho de vocês para que sejam despertados para isso. E para que isso seja uma realidade, é necessário um convívio com eles, em harmonia e, escute, em gentileza. Então, se não é dos impuros desse mundo que Paulo está falando, quem são esses impuros então? Próximo verso. Verso 12, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. For avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Aí ele encerra dizendo o quê? Com esse tal, nem ainda com mais. Deus, que coisa forte. Paulo diz, eu não estou me referindo ao descrente. Quando eu chamo de impuro, e eu digo que você não deve se associar a ele, eu não estou falando do descrente. Coitado do descrente, não foi regenerado ainda por Deus. Eu estou falando daquele que se diz irmão, se diz cristão, mas que se porta de uma forma impura. Ou seja, que vive uma vida de pecados sem esboçar nenhum arrependimento. Tanto é que Paulo cita aí uma lista, né, dos possíveis pecados, veja no texto. Avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Ou seja, se esse suposto irmão vive esses pecados sem esboçar arrependimento, não é o pecado em si, um pecado praticado em um determinado momento, mas é alguém que vive isso como estilo de vida. Aquele homem que estava ali, que foi pego naquela situação com a madrasta, ele estava vivendo essa situação, sem se arrepender disso, achando que era coisa normal. E Paulo diz, olha, se ele vive isso aí no verso 9 ele diz assim, não vos associeis com ele. E mais, no verso 11, no finalzinho, o que é que ele diz? Nem comais com ele. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Parece ser uma atitude tão severa e que às vezes é até mesmo mal visto por alguns crentes genuínos. Que quando chegam diante de um texto como esse, não, isso aqui é muito duro. Veja, a igreja sempre desfrutou dessa comunhão ao redor da mesa. Sempre. Isso não é coisa nova. Aqui na igreja a gente sempre brinca com isso, né? Faz uma reforma, faz um almoço. Compra um branco novo, faz um jantar. Se deixar aqui, todo final de semana querem fazer alguma coisa para a gente estar o quê? Só para a gente estar junto. Para trazer a turma de volta do momento do intervalo da EBD para dentro da igreja é uma complicação.
É uma espécie de momento de comunhão, onde nós que temos muito em comum, começamos a conversar uns com os outros ali. Então isso não era uma coisa nova, viu, gente? Isso sempre foi assim. Inclusive fora do contexto do próprio culto. Então perceba, receber esse irmão na igreja, nos momentos de íntima comunhão dessa igreja, como se nada tivesse acontecido na vida dele. Receber esse irmão em casa para um momento de comunhão, entenda a ideia aqui, para um momento de comunhão, de relacionamento como cristão, espiritual, como se nada tivesse acontecido com ele, é um erro que nós cometemos. É um erro. Você não está fazendo mal a você. Adivinha para quem você está fazendo mal? Para ele. Eu vou fazer uma comparação que eu sei que eu vou me arrepender. Mas ela já está aqui bem na beirinha para sair. Sabe a tia que consola o sobrinho quando os pais reclamam? Sabe aquela tia? Sempre tem uma tia assim, né? Que os pais reclamam ou então disciplinam, bota no castigo e ela vai lá, não, deixa o bichinho. E ela acha que está fazendo o quê? Certo. É uma grande armadilha. E a igreja às vezes age assim também. Marque seu texto, marque. Você vai voltar para ele, marque. Eu estou já concluindo. Mas venha comigo, passe algumas páginas e encontre o livro, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está um pouquinho mais à frente, eu espero você encontrar. Encontra a segunda carta, você tem 1 Tessalonicenses e na sequência 2 Tessalonicenses. Está logo mais à frente. Capítulo 3. Você vai ver que Paulo vai dar uma ordem muito parecida à igreja de Tessalônica. Muito parecido. Vai parecer muito com o nosso texto aqui de Coríntios. Para que você entenda que isso é um princípio que nós precisamos seguir como igreja, irmãos. Princípio. E princípios são indeléveis, né? A gente não desfaz de princípio. Eles devem ser mantidos pela igreja. Achou? 2 Tessalonicenses 3. Olha a ordem que Paulo vai dar à igreja no versículo 6. Nós vos ordenamos, é uma ordem, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, que o que, irmãos? Repitam comigo. Que vos aparteis de todo irmão, não é do descrente, ó, de todo irmão, que anda desordenadamente e não seguindo a tradição que de nós recebestes, que está vivendo em pecado, que está vivendo fora da vontade de Deus, e ele é irmão. Paulo não está dizendo, é um descrente. Não, eu reconheço, ele é um irmão. Porque isso acontece, pecado na vida de um crente. Só que se ele não se arrepende, ele está vivendo desordenadamente. A orientação, a ordem que eu dou a vocês é o quê? Vos aparteis. Mais à frente, ele dá a ordem e diz a razão. Olha o que é que ele diz no verso 14. Caso alguém não preste a obediência à nossa palavra dada por essa carta, notai essa pessoa, não vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Não vos associeis. Parece a mesma coisa, não é? É a mesma coisa que ele está dizendo lá em Coríntios. Para que ele fique envergonhado. Aí, por fim, ele traz uma última orientação no verso 15. Todavia, não consideres por inimigo, mas adverti-o como irmão. Perceba que essa postura é uma postura de advertência. E que a intenção é fazer com que o irmão perceba a gravidade do seu pecado. Quando ele notar assim, meu Deus, a igreja me tirou da comunhão. Porque eu estou vivendo esse pecado. Então isso só pode ser muito grave. E olha, se ele for um cristão genuíno, a ideia e o princípio é esse, ele vai sentir isso. Ele vai sentir, é claro, que muitos dos que experimentam esse tipo de situação na igreja não ligam com isso. E nem voltam mais. Porque não eram cristãos genuínos. Mas se ele for de fato alguém que passou pela regeneração, ele vai se envergonhar com isso. Ele vai se constranger com isso. Aquilo vai ferir o seu coração. Percebe? E diante disso, percebe o que o texto diz? Para que ele fique o quê? Para que ele fique envergonhado. A intenção, irmãos, é que ele se arrependa do seu pecado. É que ele se arrependa do seu pecado. Volta para o nosso texto de Coríntios, por favor, que você marcou. 1 Coríntios 5. Percebeu como é similar ao texto que nós estamos lendo aqui? Como é parecido com o que Paulo está dizendo? Aí Paulo agora caminha para encerrar dizendo que nós não podemos julgar os de fora.
Ou seja, os impuros desse mundo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir para ali, para o portão com vocês, e passando as pessoas, parar e dizer assim, olha, como é a sua vida? Como é que você está vivendo a sua vida? E ele começa a dizer, olha, infelizmente não tem como você ter comunhão conosco aqui na igreja, viu? Eu não posso fazer isso. Eu não posso julgar os de fora, né? Os impuros do mundo. Mas é a nossa obrigação julgar os de dentro. Os impuros da igreja. Eu não posso julgar os impuros de fora do mundo, mas nós devemos julgar os nossos impuros. Os nossos impuros. E aí Paulo encerra dizendo isso e concluindo, repetindo a sua sentença. Verso 12 e verso 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Eu não tenho esse direito. Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Aí ele repete a sentença. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Percebe isso? No verso 2, no finalzinho do verso 2, ele diz, tire de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Verso 7, lançai fora o velho fermento. Aí quando chega aqui no verso 13, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É duro, não é? Mas é a disciplina do Senhor. É a disciplina do Senhor. E eu digo mais, eu repito aquilo que disse semana passada. Não é? Isso pode acontecer, e se acontecer, deve proceder desse jeito, a igreja deve proceder assim, com absolutamente todos os membros da igreja. Eu ia dizer assim, o que inclui o pastor da igreja? Não, especialmente o pastor da igreja. Afinal de contas, todos nós somos pecadores ainda que regenerados. E por causa disso, precisamos de disciplina. Admoestar uns aos outros é uma maneira de disciplinar. Como um pai que admoesta um filho, quando nós admoestamos os nossos irmãos, a ideia é nós nos corrigirmos como igreja. Mas quando isso não funciona nessa dimensão, a disciplina é bem-vinda. E se ainda assim esse pecador regenerado não se arrepende do pecado, a excomunhão tem que ser realizada, ainda que isso seja duro ao coração da gente. Você percebe que no verso 2, Paulo diz assim, vocês nem lamentaram o pecado e nem expulsaram o irmão. Dando a entender ali pelo princípio do texto, que eles deveriam ter primeiro lamentado isso, mas ter expulsado. Não expulsado com alegria, mas com lamento, com tristeza, com choro. E na expectativa de que aquele irmão se arrependa do pecado, se envergonhe do que fez e volte atrás. Eu quero fazer algumas aplicações finais daquilo que a gente viu aqui. Preste atenção. A disciplina e até mesmo a excomunhão são ferramentas dadas por quem? Por Deus, para a manutenção da santidade de sua igreja. A gente viu isso no versículo 6. Uma igreja que deve se mostrar gentil e amável com os descrentes, como a gente viu aí no versículo 10. Afinal de contas, não é a nossa tarefa julgar os de fora, como Paulo diz aí no verso 12, veja, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas é uma igreja que deve se preocupar com os chamados pecados internos, praticados pelos nossos impuros internos, ao ponto de disciplinar e até mesmo, se necessário, excomungar sim aquele que se dizendo o irmão permaneça sem se arrepender do seu pecado. Você entendeu isso, não é? Não é o pecado em si, mas é o pecado que ele está vivenciando como estilo de vida e que ele teimosamente insiste em continuar praticando. Se essa é a realidade, a disciplina e a excomunhão são ferramentas do Senhor para o bem dele mesmo, como a gente colocou aqui nos versículos, não é? Tanto na intenção de levá-lo ao arrependimento, quanto na intenção de preservar a santidade da própria igreja. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Outra coisa, como cristãos, nós não celebramos mais o que, irmãos? A Páscoa. Nós não somos judeus. Nós não celebramos mais a Páscoa. No lugar da Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Entretanto, o princípio da santidade, que era encontrado lá como exigência de Deus, deve ser encontrado também aonde? Aqui na mesa do Senhor. Aqui na mesa do Senhor.
o fermento que era tirado do pão lá na Páscoa, para que eles pudessem lembrar daquilo ali, para que eles pudessem lembrar que Deus não ia tolerar os costumes que foram apreendidos no Egito e que constituíam como pecado diante de Deus. Ou seja, quando eles tiravam o fermento, aquilo na cabeça deles trazia a ideia de que deveriam tirar também os seus próprios pecados da vida. Veja, o princípio continua, a festa muda, a gente não comemora mais a Páscoa, mas o princípio de santidade continua. Nós precisamos deixar a vida de pecado, o velho fermento, para vivermos uma nova vida, ou para sermos uma nova massa, como ele diz aí, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já morreu por nós. Olha novamente o verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Hoje nós precisamos celebrar a festa da nossa libertação em Cristo. E de que maneira a gente faz isso? Como é que a gente celebra essa festa? Buscando santidade de vida. Olha o verso 8. Por isso, celebremos a festa, mas não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Percebe o que ele está dizendo? Vamos celebrar, irmãos. O Cordeiro de Deus não chegou? Nós não fomos libertos da escravidão do pecado? Sabemos até para onde nós vamos agora, não é? Celebremos. A ceia é uma celebração. Só que nessa celebração eu preciso lembrar que o meu Deus Santo exige que eu seja santo também. Que eu me esmere agora que eu já faço parte dessa nova aliança com Ele. Que eu me esmere a lançar fora o velho fermento. Afinal de contas eu sou nova massa. Eu sou uma nova criatura. Essa tem que ser a busca da igreja, tanto em nossa vida como na vida dos nossos irmãos. Esse deve ser o grande objetivo de ser igreja. Até quando, pastor? Até que ele venha. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Você que não é judeu, mas é cristão, que não celebra a Páscoa, porque o seu cordeiro já chegou, definitivamente, mas que celebra a ceia do Senhor, e que na ceia lembra o sacrifício do seu Cristo. Pare e pense sobre sua vida nesse momento. Há fermento a ser lançado fora, não há? Sempre há, sempre há. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela nos ensina como as palavras de um pai a nos ensinar. E é por meio da Tua palavra que nós aprendemos. E hoje nós relembramos aqui, ó Deus, o significado dessa Páscoa para nós. O Senhor já morreu em Cristo Jesus em nosso lugar. O Cordeiro Pascal já veio. E hoje nós já estamos vivendo essa libertação. A Páscoa para os teus filhos hoje é todo dia. Porque a tua ira não repousa mais sobre nós. E nós te louvamos por isso. Mas precisamos reconhecer, ó Deus, diante daquilo que nós ouvimos essa noite, que há fermento a ser lançado fora. E que muitas vezes, ó Deus, não há muita disposição no coração dos teus filhos de lançar fora esse velho fermento. Muitos de nós agora, nesse momento em que estamos orando, estamos lembrando do que seria o velho fermento em nossa vida, que ainda precisa ser lançado fora. Comportamentos que não condizem com a nossa vida como cristãos, e que o Senhor reprova, e que reprovou por meio da Tua palavra essa noite. Nós pedimos, nos perdoe, Senhor, nos perdoe, e nos ajuda a lançar fora o velho fermento. Nós que já somos massa nova por causa do que Cristo fez por nós, te suplicamos por Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a manter a nossa vida em santidade por louvor do Teu nome. Faz isso por nós, ó Deus. Também, ó Deus, nos faz como igreja local, ó Deus, tem misericórdia. Como igreja local, nos faz encarar com seriedade os pecados, com seriedade as nossas palavras. Que haja santidade, ó Deus, nas palavras, ações e até nos pensamentos. E que quando existir o pecado em nós ou entre nós, que possa ser tratado com amor, mas que possa ser tratado.
Ajuda-nos em nome de Jesus, ó Deus, como indivíduos cristãos e como igreja, a fazer isso juntos por louvor do Teu nome. Em nome de Jesus.